Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Sentimento Tricolor. Tamo junto. Começou agora São Paulo e Atlético Paranaense. É o último jogo para poder completar essa rodada. Obviamente os jogos que nos interessam, né? Porque ainda vai ter aí Flamengo e Atlético Mineiro. Pelo Brasileirão, não vai ser disputado esse final de semana. Afinal de contas, Flamengo e Atlético Mineiro disputam amanhã a final da Copa do Brasil, tá? Mas os resultados agora, cara, teve um resultado agora que complicou bastante a nossa situação, viu? O Fluminense, ele não perdeu posição na tabela. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? O Fluminense... Pô, rodada foi boa pra... Tipo, não foi boa pra que o Fluminense perdeu. Mas tô falando dos times que ele tinha que secar. Pô, ele tinha que secar 6 times, 5, o resultado deu certo. E vou além. O Cap ainda ia tirar um ponto do São Paulo lá no Morumbi e o São Paulo fez o gol no final. O Fluminense deu bem. É que não fez a parte dele, mas... não perdeu posição na tabela. Porém, ele vai se aproximar bastante da zona do rebaixamento. Se o Atlético Paranaense vencer o São Paulo hoje, tá? Perdeu. E além disso, o Atlético, durante a data FIFA, ele vai jogar contra o Atlético Mineiro, um jogo a menos. Um jogo a menos. Alguns resultados da rodada foram importantes pra gente, tá? Como, por exemplo, a vitória do Corinthians diante do Vitória. Muita gente achando que o melhor resultado seria um empate. Não é empate não, pessoal. O melhor resultado... Eu cheguei a falar aqui também que o melhor resultado seria um empate. Mas depois eu pensei, falei, cara, o empate não deixa de ser um bom resultado, porque segura as duas equipes ali embaixo, né? Mas pensando bem, o Corinthians não vai cair. Eu já venho falando isso há mais de 2 meses, né? Nem os corintianos acreditavam e eu bati nessa tecla. O Corinthians não cai, o Corinthians não cai. Então, assim, cara, já que o Corinthians não vai cair, mesmo se perdesse hoje, ou se empatasse o jogo, o Corinthians tem uma tabela mais fácil. E o time do Corinthians está performando, o time do Corinthians está jogando bem. São 4 vitórias seguidas. E o Corinthians já está na primeira folha da tabela. Se eu não estou enganado, há 3 pontos da pré-Libertadores. Olha que loucura. Corinthians tem 41 pontos. Na verdade, são 5 pontos. 5 pontos para o 8º lugar. 5 pontos o Corinthians tem para o 8º colocado. Caralho, que é o Bahia. Loucura a recuperação no Corinthians, mano. Que tá vindo de 5 derrotas seguidas. Bahia que perdeu para o Juventude de virada agora. Então o Juventude conseguiu vencer em casa e empatou com a gente. Então assim, existe hoje um empate triplo entre Juventude, Fluminense e Criciúma, tá? Nos critérios de desempate, o Fluminense está na frente do Criciúma e do Juventude. Critério de desempate, número de vitórias, tá? Então, apesar da nossa derrota para o Internacional, apesar de 1 ponto conquistado nos últimos 9 disputados, o Fluminense não perdeu posição na tabela. A gente continua na 14ª colocação por enquanto. Antes desse jogo... Falei, pô, tipo, todos os resultados que o Fluminense tinha que torcer pra acontecer, 90% aconteceram. Do Atlético. Se o Atlético Paranaense vencer o São Paulo, o Fluminense vai cair uma casinha. Vai cair pra 15ª colocação, mas não entra na zona nessa rodada. Porém, ficaria com a mesma quantidade de pontos do primeiro time da zona do rebaixamento, tá? Colocação agora é o que menos importa. O mais importante pra gente é a distância pra zona do rebaixamento. Essa distância que já foi de 5, de 4, de 3, nesse momento é de apenas 1 ponto. 1 ponto. O Bragantino é o primeiro time da zona, tá na 17ª colocação, com 36 pontos. Bragantino que empatou com o Atlético Goianiense, foi um bom resultado pra gente. Afinal de contas, o Atlético Goianiense já está rebaixado. Eu contava com uma vitória do Bragantino hoje, em cima do Atlético Goianiense. O Atlético conseguiu segurar o resultado, tá? Conseguiu segurar o resultado. Então não deixa de ser um bom empate pra gente. A vitória do Corinthians foi boa, porque
O Corinthians já se livrou, já tá pensando em pré-Libertadores. E o Vitória vai ter uma sequência duríssima pela frente. Pô, bizarro, velho. O Vitória vai ter jogos duríssimos pela frente, né? O Criciúma foi o pior time das últimas 3 rodadas ao nosso lado. Já vou passar para vocês aqui a pontuação. Na próxima, a gente vai simular as próximas 2 rodadas, tá? Faltam 5 jogos, então a gente vai simular as próximas 2 rodadas. Vamos simular 2, depois mais 2, depois a gente simula a última. Fazer uma projeção de pontos, tá? Eu tenho tudo anotado aqui. Lembra daquele meu cagante? Vamos ver o que eu acertei aqui de pontuação. Ele é foda, mas é muito tio, cara. Errei bastante, tá? Errei bastante porque é muito difícil, jogos malucos, resultados malucos. Então vamos ver o que eu tinha projetado aqui e vamos ver o que na prática aconteceu. Mas eu já te digo, o Fluminense ao lado do Criciúma são os 2 piores times das últimas 3 rodadas. Que parada. Apenas 1 ponto conquistado em 9 disputados. O Fluminense agora tem 2 jogos em casa. A nossa sequência agora é de 2 jogos em casa. Enquanto os adversários vão sair para jogar e vão ter adversários difíceis pela frente. Eu acho assim, brother, as próximas 2 rodadas vão definir de verdade se o Fluminense fica na Série A ou não, tá? Se a gente não conquistar, no mínimo, 5 pontos, 4 pontos, perdão, 5 pontos não tem como, né? 4 pontos, ou seja, na pior das hipóteses, empatar com o Fortaleza e ganhar do Criciúma, acabou de verdade, tá? Acabou de verdade. Eu acho que não. Eu não acho que acabou de verdade, porque pra mim, se ganhar do Criciúma e ganhar do Cuiabá, vai a 43, eu acho que já vai ser o suficiente pra se salvar. Tá ligado? Agora, é aquilo, né? Tu vai querer correr o risco de chegar na última rodada. Sei lá quem arrancou a vitória no último lance, o Fluminense caiu, pô. 43-43, só que, pô, ficou atrás o número de vitória. É difícil, né? É complicado pra caralho. Só pra vocês terem uma ideia, o Corinthians fez 9 pontos nas últimas 3 rodadas. 3 jogos, 3 vitórias. O Vitória da Bahia fez 6 pontos nos últimos 3 jogos. Então, 9 pontos disputados, o Vitória conquistou 6. Depois veio o Grêmio, conquistou 4 pontos nos últimos 9. Depois veio o Juventude, que vinha de 2 derrotas, venceu hoje o Bahia, 3 pontos. Depois vem o Bragantino, com 2 pontos nos últimos 9 pontos disputados. Foi uma derrota, um empate e um empate. O Bragantino já não ganha há um tempão. 2 pontos disputados, 2 pontos ganhos. Mesmo assim, melhor do que a gente. E pô, bizarro, mano. lanterna, que, tipo assim, são situações que, pô, tu acha que o time vai sair. Beleza, não cai mais. Fluminense, por exemplo. Em vários momentos a gente falou, pô, tá, beleza, não cai mais. Aí, bumba. 3 derrotas seguidas. Esse aqui, pô, já caiu. Vitória, né? Vai cair, não tem jeito. 3 vitórias seguidas. O Campeonato Brasileiro é muito dinâmico, cara. É muito imprevisível, é muito complicado, tá ligado? Isso, que loucura. A lanterninha aí desse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses 8 que brigavam realmente pra fugir da Série B, agora não são mais 8. Você pode tirar aí o Corinthians dessa briga, tá? O Fluminense e o Criciúma foram os times que menos pontuaram. Aí tu pega que tragédia, né? Aquela derrota pro Vitória, que não era pra ter sido derrota. Aquele pênalti Mandrake marcado no finalzinho. Então, olha como é que são as coisas. O Fluminense tem 1 ponto, teria 1 ponto a mais. E o Vitória, 2 pontos a menos. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Fluminense com 1 ponto a mais, ele estaria com 38. O Vitória com 2 pontos a menos, ele estaria com 36. Vitória brigaria com o Bragantino para saber quem estaria na zona do rebaixamento nesse momento. Tá? Porra, Dezão, tá botando a culpa na arbitragem? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Fluminense hoje é porque oscila demais, né? Pega uma sequência de 3 jogos, ganha 3 jogos seguidos, que nem a gente ganhou. Aí depois pega outra sequência de 3 jogos, só faz 1 ponto. Aí, ó. Que eu acabei de falar. É muito bizarro isso, cara. Assisti hoje no mosaico aqui da Claro Net, tá? Eu assisti todos os jogos. É aquele que dá pra assistir, tipo, a tela divide em 4, né? Tu consegue assistir todos ao mesmo tempo, né?
te digo sem medo de errar. Sem medo de errar. Ao lado do Atlético Goianiense, o Fluminense hoje é o pior time do Brasileirão. Em futebol praticado, em jogo jogado, em entrega, dedicação, vontade, raça. O Fluminense hoje, ao lado do Atlético Goianiense, é o pior time do Brasileirão. Esse recorte dos últimos 3 jogos aqui já mostra isso. Eu discordo dele. Pra mim, aqui é a opinião do torcedor que tá puto. Pra mim, Bragantino é pior. Atlético Paranaense é tão ruim quanto. Atlético Goianiense é pior. Não acho que tá, tipo, na mesma prateleira. Acho que é bem pior. Mas é muito ruim. Na pontuação, se bobear, o Atlético Goianiense conquistou mais... Se bobear, não. Eu já te digo. Nas últimas 3 rodadas, o Atlético Goianiense foi melhor do que a gente. Porque eles conquistaram 4 pontos. Eles ganharam do Galo e empataram hoje. Nos últimos 3 jogos, o Dragão tem uma derrota, uma vitória e um empate. Nos últimos 3 jogos, o Fluminense tem 2 derrotas e um empate. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Não, o Bragantino não tá pior, não. O Bragantino conquistou 2 pontos. O Bragantino conquistou 2 pontos nos últimos 3 jogos. O Fluminense conquistou 1 ponto. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Mas eu não tenho dúvida que em futebol apresentado dentro de campo, hoje, o Fluminense ao lado do Dragão é o pior time do Brasil. E, cara, isso me deixa completamente desesperado. Eu tô muito preocupado de verdade, mano. Papo reto aqui com vocês. Eu tô meio que apavorado, mano. Apavorado. Tá? O recorte é muito ruim, a performance é muito ruim. Aí tu vê... Vamos ver esse ataque do São Paulo aqui. Lucas Moura, final... É foda que, tipo assim, Dezão, eu te amo, Dezão. Mas eu vou estar mentindo se eu não falar que eu tô torcendo muito Fluminense. Moleque, imagina a gente vir pra cá, final do ano. O Fluminense caiu, a gente abre uma live do Dezão, mano. Papo reto. Ah, vou me comprometer com vocês. Se existir um mundo do Fluminense ser rebaixado e a gente assistir uma live do Dezão pós-jogo Fluminense rebaixado, eu coloco um terno e eu estouro uma champanhe aqui. Eu nem bebo. Eu estouro a champanhe aqui pra gente assistir. A live conhecida como a melhor live da história. Já dizia Matuei Veig, imagina esse cenário. Finalizou de fora da área, defendeu o goleiro. Nossa. Defesaça do Mikael, quase que... Acho que era o Caleri ali, quase faz no rebote o primeiro gol do São Paulo, tá? E aí tu pensa, não, beleza. Vamos jogar os últimos jogos aí em casa e tal. Meu irmão, a gente vai pegar o Fortaleza, que acabou de meter 3-0 no Vasco. É o 3º colocado do Brasileirão. Ainda sonha com o título, né? Porque o Botafogo hoje empatou com o Cuiabá, que será nosso adversário. Então, olha só, hein? Não, nós temos 3 jogos em casa. A gente não vai cair porque a gente tem 3 jogos em casa. Beleza. Primeiro, Fortaleza, 3º colocado, passou o carro no Vasco hoje, 3-0. Roubado. Na sequência, pega o Criciúma, que o Cruzeiro até... Eu achei roubado Fortaleza e Vasco. Opinião, tá ligado? É opinião. Eu achei roubado. Os caras botaram o Maicon pra jogar no Vasco. Isso aí, pra mim, pior que qualquer coisa que a arbitragem possa fazer. Venceu hoje, o Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo. Muito melhor. Cruzeiro amassou. Hoje o Cruzeiro jogou bem. Foi a primeira partida sob o comando do Diniz que eu vi o Cruzeiro jogar bem. O Cruzeiro jogou bem no primeiro tempo. Meteu 2-0. Tava com o jogo controlado. Tomou um gol do Criciúma. E os últimos minutos, irmão, foi um amasso do Criciúma. No final do jogo, o Cássio fez 2 milagres. Por pouco o Criciúma não empata o jogo. Mas graças a Deus... Cruzeiro venceu. E aí ajudou a gente. Mas é um Criciúma que dá muito trabalho. É um Criciúma que segurou o Botafogo no Maracanã. E o 3º jogo do Fluminense em casa é contra esse Cuiabá que empatou com o Botafogo hoje no tapetinho. Ou seja, vai ter jogo fácil? Aí eu vou ter que ser o Thiago Neves aqui, que eu sempre falo. Se não ganhar do Cuiabá também é porque é pra cair mesmo. Eu falo a Zezé mesmo, se não ganhar, se não ganhar do Criciúma em casa na briga contra o rebaixamento, Maracanã, é pra cair mesmo, desculpa, tá falando isso aqui, gente. Vai ter jogo fácil? Aí tem 2 jogos fora, que é o Atlético Paranaense e o Palmeiras na última rodada. O Botafogo não ganhou, e aí é exatamente o que eu tô falando. O Botafogo, ele construiu o campeonato inteiro pra ele ter margem, pra se ele quiser perder
pro 15 de Piracicaba, ele pode. O Fluminense não. O time que tá brigando pra não cair, isso tem que ficar claro, né, no raciocínio. O time que tá brigando pra não cair, pega um time rebaixado em casa, ele tem a obrigação de ganhar. Senão ele vai cair mesmo. O Botafogo não vai cair porque ele fez um campeonato foda. Palmeiras que voltou a ter esperanças de conquistar o título brasileiro. Tu já pensou, irmão, na última rodada? Palmeiras e Fluminense. Palmeiras com chance de título brasileiro. Tem que ganhar o jogo e fazer a sua parte e esperar ver o que o Botafogo vai fazer do outro lado. Tu já pensou, irmão? Acabou, né, mano? Acabou. Tá? Então, assim, tô muito preocupado. Muito preocupado de verdade. Mais um ataque perigoso de São Paulo, vamos ver. Cruzamento errado, corta a zaga do Atlético. Assim, a nossa situação é tão preocupante que mesmo perdendo hoje, ó, contra-ataque do Furacão agora. Cortou a zaga do São Paulo. A nossa situação, ela é tão preocupante hoje que mesmo que o Atlético venha a perder hoje, tá? Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse conteúdo aqui. Tô ao vivo agora, 21 horas e 16 minutos. Muita gente vai assistir depois em formato de vídeo e tal. Mesmo que o Furacão perca pro Soberano nesse jogo que tá rolando aqui agora, tá 0-0, 15 minutos do primeiro tempo. Se eles ganharem o jogo a menos que eles têm... Contra o Atlético Mineiro, que deve ser reserva, né? Durante a data FIFA. Com a gente. E passam no saldo de gols. O saldo hoje... Vamos lá. Não vai ser reserva esse Atlético Mineiro. O jogo é dia 13... Não, o jogo é dia 13 não. Dia 13 é contra o Flamengo. Quando que é esse jogo aí? Do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense? Próximo sábado. Ah, vai estar longe da Libertadores ainda. 16. A Libertadores é que dia? 30? Que dia é a final da Libertadores? Ah, o Galo vai jogar o time titular, pô. A diferença de saldo hoje para Fluminense e Atlético Paranaense é o seguinte. A gente tem menos 8 de saldo. O Furacão tem menos 6. Digamos que eles percam hoje aí de 1-0 pro São Paulo. Eles vão para menos 7 de saldo. Vão continuar com saldo a menos do que a gente. Vamos dizer que eles ganhem do Galo. Eles vão para 37 pontos com menos 6 de saldo e vai empurrar a gente para a 15ª colocação. Tá? O que é importante destacar é o seguinte. A gente não entra na zona nessa rodada. Tá? Caso o Atlético vença hoje aí, ou perca hoje, ou empate hoje, e vença o Atlético Mineiro, ele vai empatar em número de pontos com a gente, 37 pontos, vai assumir a 14ª colocação, o Fluminense assume a 15ª, e quem vai entrar na zona será o Juventude. E aí a zona do rebaixamento será composta por Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino e Juventude. O problema é que o Juventude tem 37 pontos. Assim como o Fluminense, assim como o Criciúma, e pode ser como o Atlético Paranaense, caso eles vençam hoje, ou caso eles percam hoje e vençam. O Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, tá? O Atlético Mineiro não vai jogar essa rodada contra o Flamengo, e o Atlético Mineiro tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense. Ok? Então o Atlético aqui, teoricamente, pode chegar aos 47 pontos. Mas hoje, você pega a tabela... Vou compartilhar a tela com você aqui daqui a pouco. Você pega a tabela do Brasileirão, o Corinthians é o 10º colocado, tá na primeira folha. Ou seja, naquele momento que a gente sonhou com uma pré-Libertadores, a gente não estava errado. Porque a gente ganhou 3 jogos seguidos. Qual era a conta? Empata com vitória, pelo menos, né? Faz um pontinho em casa. Ia ser 10 pontos conquistados em 12 disputados. Ganha do Grêmio jogando no Maracanã. Galera, era o que iria acontecer. Eu sei que o se não existe, o era tá no passado. Eu sei disso tudo. Mas era muito possível. Pior que era mesmo. O Vitória faz o segundo gol. No finalmente, com um pênalti que eu mesmo. E o Grêmio faz o gol no último lance, praticamente também, e empata o jogo ali. Tipo, com esses insetos. Mesmo Mano, o futebol brasileiro, tipo, o campeonato brasileiro é o mais competitivo do mundo, e além de ser o mais competitivo do mundo, ele é muito no detalhe, mano. É muito no detalhe, a margem de erro é muito pequena, tá ligado? Esses micróbios
que veste a nossa camisa, Não, aí o não. Fluminense poderia ter Micróbio, vencido não. 3 jogos seguidos, empatado com Vitória, pênalti Mandrake, e poderia ter vencido o Grêmio. Tomou o gol em 50 minutos, num pênalti do Fábio. Ou seja, hoje, Não a Fábio no gente pênalti. teria 4 pontos... 4 pontos, não. A gente empatou pontos a com o mais. Grêmio, teria 2 pontos a mais. O Fluminense teria 3 pontos a mais hoje. 3 pontos, Ele correto. estaria com 40 pontos. Com 40 pontos... Ué, ele faria 1 ponto contra o Vitória. Ah, é, porque ele fez 1 ponto contra o Grêmio. Faria mais 2, que faria 3. Ah, tá certo. Hoje, Tá certo. o Fluminense estaria na 12ª colocação. 1 ponto atrás do Corinthians, que seria o 10º. Tá? E com 40 pontos, o Fluminense estaria 4 pontos da zona do rebaixamento. Hoje a gente está 1. Hoje a gente está 1. A gente poderia estar 4. Era só não ter tido aquele pênalti Mandrake contra o Vitória, e era só ter segurado o resultado, o Mano não ter feito merda, colocado 4 atacantes, aquele problema todo com o Marcelo naquele jogo. Era pra gente ter Pô, eu vencido tava o falando Grêmio. com um amigo meu tricolor hoje. Tipo assim, claro que a situação do Marcelo é, pô, muito complicada e tal, etc, pá. Só que, até onde mancha... Então, por exemplo, aí, pô, um amigo meu falou... E o Fluminense deu até nome de um campo lá nas Laranjeiras do Marcelo. Eu falei, cara, eu acho que isso não tem nada a ver. O nome do campo lá nas Laranjeiras é pelo tamanho do Marcelo pra instituição, por ele ter, pô, vencido a Libertadores, por ele ser o maior representante do Fluminense internacionalmente. Então eu acho que é por isso. Ele ser um, se for o caso, né? Não faz com que não faça sentido ele ter o nome do campo. Só que qual que é a parada, tá ligado? Qual que é a parada que eu tenho pensado, viado? Já dá uma manchada, tá ligado? Porque assim como teve a situação do Fred, e eu tô vendo muito tricolor reclamando do Fred, tipo assim, abandonou a gente no pior momento. Quando o barco começou a desandar, ele pulou fora e tal. Já tô vendo o tricolor falando isso. Na situação do Marcelo especificamente, eu acho que ainda pode piorar, mesmo sem ele estando no elenco, mesmo sem ele estar no elenco, se o Fluminense for rebaixado. Porque se o Fluminense não cair, tudo bem, vão lembrar da situação do Marcelo, mas passou. Se o Fluminense cair de divisão, todo mundo vai lembrar. Pô, e aquele rebaixamento lá que teve a situação do Marcelo? Aquele rebaixamento que o Marcelo brigou e tal, pô, rescindiu faltando 5 rodadas, tá ligado? E aí já fica um estigma muito maior em volta do personagem, tá ligado? De tudo que envolve o cara, mesmo sem ele estar lá. Não como se ele não tivesse participado, mas eu falo no sentido de ele não está lá mais agora, e essas derrotas que acontecerem, se for o caso do Fluminense cair, pô, vão pesar muito na dele, velho. Muito. Eu não tô nem contando o jogo de ontem. Ontem eu já contava como derrota mesmo. Aí coisa de torcedor doente, psico, né? Na véspera do jogo acende aquela chama da esperança. Falo, cara, quem sabe a gente não... Né? A gente fica com a esperança no Germancano, a gente fica com esperança no John Kennedy. O John Kennedy que entrou bem ontem. Pô, botou uma bola na travessão, quase fez um gol de letra, foi bem mesmo. Falo, futebol é jogo a jogo, né? Se tem um jogo do Fluminense hoje, o Cauã Elias teria que ser o titular e o primeiro centroavante a entrar no jogo tinha que ser o John Kennedy. Marquinhos no banco. Caso no segundo tempo precisasse de uma necessidade, tiraria o Keno, deslocaria, quase gol do Atlético. Cheguei a gelar aqui agora. Como é que vem? É foda, mano. Cheguei a gelar aqui agora. É foda, Quase gol do Atlético aos 20 minutos. Mano, eu, pô, sei mais do que ninguém, infelizmente. Esse bagulho de você ter que ficar secando, esse bagulho de tu ter que ficar fazendo conta, de aí você assiste lá do Bragantino jogando contra o Atlético Goianiense, porra, lá em Goiânia, e o jogo é uma merda, e é 0-0 o jogo, mas você, pô, nervoso, tá ligado? Suando, desesperado assistindo, é foda, velho. É foda, e vou além. Tu pode não cair, mas o fato de tu chegar ali na 36ª, 37ª, 38ª rodada com chance de cair é desesperador. É assim, mas é desesperador. Faz mal à saúde, tá ligado? Primeiro tempo, mas o Bandeira levantou. Bandeirinha assinalou impedimento. Cheguei a gelar aqui agora. Bandeirinha assinalou impedimento. É possível que o São Paulo vai dar esse mole, cara. O Atlético tá atacando, tá? O jogo tá equilibrado. 20 minutos de um jogo equilibrado. Tá? Vou te falar o seguinte, mano. Pra começar a interagir com a galera aí. A minha maior esperança do Fluminense não cair hoje
Substituição no São Paulo. Saiu o Luiz Gustavo contundindo, entrou o Lisieiro, tá? 21 minutos do primeiro tempo, Luiz Gustavo. Tem que assistir a reação dele nos 2 gols de São Paulo, maneirinho. Mas onde que... Como é que eu vou saber? Eu não vou assistir, tipo, a live toda. Entrou o Lisieiro agora. Se tu souber a minutagem... A minha esperança no Fluminense não cair, tô sendo muito sincero com vocês, não é nos micróbios que estão lá não, cara. Não é não. A minha esperança do Fluminense não cair é que esses times que estão atrás da gente, e a gente vai simular eu vou dar uma passada geral nos 5 jogos que faltam para cada um desses times aqui, pra gente imaginar a dificuldade que cada um vai ter. A nossa dificuldade será muito grande. Porque ele só deve ter simulado também depois que o jogo acabou, né? É, ele simula depois que o jogo acaba. Show, vamos ver. Gol do São Paulo! Mano! Gol! Pô, ele tem um stream deck de efeito sonoro ali muito pica, viado. Muito pica. A situação que o Fluminense colocou ele é essa aí, viado. Vai ter que torcer mesmo. E não é vergonha não, viado. Tem que fazer. Vai fazer o quê? Tá ligado? Que isso, mano? Que loucura é essa? Que loucura é essa, mano? Gol do São Paulo. Anulou? Não é possível. Como assim anulou, cara? Anulou nada. Cadê? Vamos ver direito. Vamos ver o VAR. Vamos esperar a confirmação do VAR aí. E aí, confirmou o gol. Vocês sabem a minutagem dos outros? Legal. Volta. Tira. Tira. Bate e rebate na área. Meu Deus. Tirar. Tirar. Cruzamento na área, maluco. Volta. Tira. Tira. Bate e rebate na área. Meu Deus. Tirar. Tirar. Cruzamento na área. Quem sobe? Cruzamento do Atlético. Quem sobe? Escanteio. E mais um escanteio. Mais um escanteio pro Atlético. Final do jogo. E a torcida do Atlético canta. Toca a bateria, irmão. Os caras estão com o olho esbugalhado. Não é possível, mano. Não é possível. Outro escanteio pro Atlético. Vou fechar o olho, mano. Na moral. Bola levantada na área. Quem sobe? Corta a zaga parcial. Tira essa p daí. Que loucura, mano. Que loucura, irmão. Bola pela linha de fundo. Tiro de meta pro São Paulo. O goleiro tenta entregar a bola na mão do árbitro. 17 minutos depois do gol do São Paulo saiu o gol do Cap. Então, pô, tu vai aqui. Foi 1h48 o gol do Cap? Não, mas esse aqui foi o segundo gol do São Paulo. 1h11 o primeiro gol do São Paulo. Ataque do São Paulo! Gol! Aí vai ser aqui com 1h20 e pouco. Que merda, mano. Vou ser reserva. Eu não vi o jogo hoje com áudio, tá? Porque eu botei no mosaico, eu tava vendo 4 jogos ao mesmo tempo. Gol do Furacão. Putz, que merda, mano. Olha o efeito do homem, cara. Gol deles. Gol deles. Gol deles. Como diria o Fábio Azevedo. Aos 23 minutos, gol do Atlético Paranaense, São Paulo 1, Atlético 1. Gol deles. Estão marcando um pontinho. Por enquanto, vão a 35. Continuam 2 pontos atrás da gente. Tá? Mas se vencerem o Atlético Mineiro no jogo que tem a menos, passa a gente. Tá? Olha o comentário. Boa noite. Matéria do Carlos que o Flu não venceu nenhum jogo sem John Arias. Isso é uma loucura. Como será no que vem? Uma indicação. Esse Breno Lopes é bom. Irmão, com todo respeito ao Breno Lopes que tá fazendo um campeonato foda.
se você perde o John Arias e você traz o Breno Lopes pro lugar, sinto me informar que algo de errado não está certo, tá ligado? E é louco, porque o Fluminense muito provavelmente vai perder o John Arias mesmo, porque é algo que já tá iminente, ele já deixou claro que quer sair do Fluminense. Só que qual que é a parada? Se eu não me engano, o Fluminense não tem uma porcentagem alta do preço dele. Então, ainda que o preço dele seja maneirinho, o Fluminense não vai fazer uma grana do tamanho da perda do John Arias. Eu me arrisco a dizer que o Fluminense deve receber menos pelo John Arias do que recebeu pelo Alexander. Porque no Alexander o Fluminense tinha uma porcentagem maior, um jogador mais novo. Vamos lá, tem jogo aí. O São Paulo perdendo uma porrada de gol, mano. É que eu falo, São Paulo teve várias chances de marcar. Tem 50% do John Arias. Alguém tem noção do valor da proposta que chegou? 12 milhões de euros. 12 milhões de euros dá o que agora? Uns 70 milhões de reais? Mais ou menos isso? 72 milhões. Pô, e aí o Corinthians tem 50%. O Corinthians, que eu tava olhando o Corinthians ali. Fluminense tem 50%. Então, tipo, ele receberia 36 milhões, perdendo o John Arias, viado. Pô, é bem menos do que o Alexander. O Alexander foi 50, não foi? Antigamente eu tava fazendo conta pra ir pro Oriente Médio. Hoje eu tô fazendo conta pra não disputar a Série B. Pra não ter que ir pra... Não que eu não queira, tá? Porque Manaus é sensacional. Mas... Ano passado eu tava fazendo conta pra ir pra Arábia Saudita. Eu tô fazendo conta pra não ter que ir pra Manaus ano que vem ver Fluminense e Amazonas. Iria pra Manaus amanhã de manhã. Se fosse pra passear. Lugar maravilhoso. Tive o prazer de conhecer em 2016. Mas eu não quero ir pra ver Fluminense e Amazonas, né? Ou Amazonas e Fluminense. E o que pesadelo. Vamos lá. Foda. Essa aqui é a tabela do campeonato. Vamos ver a simulação deles. Ficou muito diferente da nossa. Na 14ª colocação, que pra mim é o que menos importa. O que importa de verdade é a quantidade de pontos que a gente tem pra zona do rebaixamento. Pra zona do rebaixamento. Tá? Deixa eu dar um F5 aqui, que eu acho que tá bugado essa porra. Agora foi. Só falta aqui o jogo do São Paulo. São Paulo 2, Atlético 1. Perfeito. Tá? O que me preocupa aqui de verdade é... A gente só tá um ponto na frente da zona. Vamos ver se nas duas próximas rodadas a gente vai sair, mano. Vamos ver? Vamos lá. 34ª rodada. Porra, tá frio aqui agora, hein? Alex, área estúdio, 21 graus. Ele gosta muito. Alexa não quer me obedecer. Alexa, área estúdio, 21 graus. O ar-condicionado está definido para 20. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver na tela aí, o primeiro confronto é Grêmio Aí, quando se trata de Alex, eu acho que eu sou um velho, mano. Acho muito bizarro essa e Juventude. Vou seguir... Ó, ele manteve o Atlético Paranaense com um jogo a menos, hein? Ele não simulou o jogo que o Atlético Paranaense tem por jogar, hein? O mesmo parâmetro. Qual é teu parâmetro, Dezão? O meu parâmetro é que clássico eu coloco sempre empate. Pra quem acha que o Grêmio é favorito, lembre-se que o Juventude eliminou o Internacional do Campeonato Gaúcho. O Juventude eliminou o Inter da Copa do Brasil, tá? E toda vez que joga na Arena do Grêmio ou no Beira-Rio, dá trabalho. É clássico. Então não tem jeito. Empate, pra mim, é sempre clássico. Clássico com gols. Sempre 1-1. Tá? Então vou botar aqui. 1 ponto pro Grêmio, 1 ponto pro Juventude. Eu só vou simular aqui os jogos que interessam pra gente, tá? Vamos olhar aqui só a parte de baixo. Palmeiras e Bahia não interessa. Fluminense e Fortaleza. Irmão, não tem outra opção que não seja a vitória. Mas, Dezão, vai ser fácil? Não vai. Então, só pra gente ter uma noção real de como vai ser difícil, tá, empate. Eu vou simular aqui colocando vitória do Fluminense. Tá? Sei lá como, mas vamos colocar 3 pontos pro Flu. E depois, quando eu analisar a rodada inteira e a outra também, eu vou vir aqui nesse jogo e vou colocar empate. Então a gente vai ver
Como vai ficar com essa projeção? Com a vitória do Flu e com um possível... Com a vitória, ele vai fazer o Fluminense ficar com 46 pontos no final do campeonato. Com o empate, o Fluminense vai ficar com 44 pontos no final do campeonato. Tô avisando antes, tá? Tô avisando antes. Na simulação dele, imagino que seja isso. Ele vai botar o Fluminense tomando taca fora e ganhando em casa. Muito normal de acontecer. Que é muito normal de acontecer. Tá? Então eu vou simular das duas formas. Fluminense ganhando o Fortaleza e o Fluminense empatando com o Fortaleza. André, não vai colocar o Fluminense perdendo pro Fortaleza? Não, não vou. Não vou. Não acho aceitável de minha parte passar essa energia ruim pro clube. Colocar que o Fortaleza vai ganhar. Pode ganhar? Pode. Dezão, quem é o favorito pra esse jogo? É o Fortaleza. Mas eu não vou simular com o Fluminense perdendo, não. Vamos simular ganhando e depois eu vou colocar o empate. Se perder, é tragédia, galera. É isso que eu quero que vocês entendam. Se perder, tá fudido. Vai cair. Se empatar, tem sobrevida. Se perder, vai cair, porra. E eu não quero fazer uma simulação com o Fluminense caindo. Tá? Corinthians, cara, Cara, eu vou tirar o Corinthians dessa porra, porque o Corinthians... Cara, o Corinthians tá fora. 41 pontos. Vai jogar contra o Cruzeiro em Itaquera. Cara, vitória do Corinthians, tá? 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians, tá? Red Bull, Bragantino e São Paulo. Cara, o Bragantino tá muito fodido. Acho que o São Paulo, jogando em São Paulo, apesar de ser em Bragança, mas é no estado de São Paulo, acho que o São Paulo vence esse jogo. São Paulo vence esse jogo ou empata. O que vocês acham? Empate ou vitória do São Paulo? Cara, acho que vitória do São Paulo, né? O Red Bull Bragantino fez 2 pontos, empatou os últimos 2 jogos, empatou hoje com Atlético Goianiense. Uma loucura como... Era só o Bragantino fazer o básico. Ganhar do Cuiabá e do Atlético Goianiense, os 2 rebaixados. Eram 4 pontos a mais na tabela. Já tava com 40, mano. Né? Não conseguiu ganhar do Dragão. Tá rebaixado já. E na rodada anterior, o Bragantino empatou com Cuiabá. Cara, o Bragantino, com todo respeito, não ganhou do último e do penúltimo. O Bragantino não ganhou do último e nem do penúltimo. Vai ganhar do São Paulo? Cara, pode ganhar porque é futebol, mas eu vou apostar aqui numa vitória do São Paulo. 1-0 São Paulo. Tá? Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Acho que dá Furacão aqui. Tá, beleza. 1-0 Furacão. Só que aqui a gente não sabe quanto vai ter sido Atlético. Alguém sabe qual é a rodada aí do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro? Se eu não me engano. Pessoal? Não? Alguém sabe qual é a rodada? 17ª? Eu posso ir lá e simular logo, tá? Aqui não tá computado. Eu vou fazer a 34ª, 35ª, depois eu simulo o Furacão lá. Qual é a rodada? 19? 19? É a 19? 19ª. Rodada 19. Beleza. Depois que eu simular a 34ª, 35ª, a gente vai lá na 19. Tá? Beleza. Aqui eu acho que o Furacão ganha. Dá pra passar um pano. Tá? Ganha do Dragão aí, vai ganhar de 1-0. Cuiabá e Flamengo. Cara, o Cuiabá também não precisa mais fazer, não, né? Já foi. Todos de acordo que se for cair time sem expressão alguma, tem que ser Criciúma e Bragantino? Todos de acordo não, né? Acho que você tá de acordo. Se for pra cair um desses aí, eu prefiro ter que cair, tipo assim... Se não for pra cair Fluminense, Corinthians que agora já escapou, pô, eu prefiro cair o Bragantino, o Cuiabá, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Criciúma e Vitória. Cara, esse jogo aqui é impossível você prever alguma coisa. O Vitória tava vindo de 3 vitórias seguidas. Perdeu pro Corinthians hoje em casa. O Criciúma foi o pior time dos últimos 3 jogos ao lado do Fluminense. Criciúma e Fluminense, os piores times, contando a 31ª, 32ª e 33ª rodada. Tá? Resultado aqui completamente imprevisível. Imprevisível. Então eu vou colocar um empate. Vou colocar um 0-0 feio. Ai, 0-0 feio aqui, eu não sei não, hein. Ficar aqui um empatezinho. Tá. Então, se por acaso alguém chamar de clubista... Pô, peraí que eu tava anotando aqui, deixei de anotar. Vamos lá. Corinthians.
Corinthians. Pô, o que ele tá anotando, viado? Se a simulação ali, ele coloca o placar e fica salvo. 3 pontos. Não peguei a visão. Red Bull. 0 ponto. Cap. 3 pontos. Criciúma. Tá ligado? ponto. Ele é biruta. E Vitória, 1 ponto. Tá? Se acontecer isso na rodada que vem, já vai ser sensacional. O Fluminense só vai ganhar uma casinha e vai sair de 14º para 13º. Olha a merda, hein? Olha a merda, hein? Se ganhar do Fortaleza, que já será um milagre, a gente só sobe uma posição. Porém, a nossa distância da zona, que hoje é de 1 ponto, ele vai saltar para 3 pontos. Sem o jogo a menos do Atlético Paranaense. Vocês vão ver a importância disso. Simula logo esse beleza? jogo do Atlético Paranaense, pô. Pra que vai deixar com um jogo a menos, pô? Então, assim, ganhando, ele não tá nada perto de estar livre. Vai estar fudido ainda. Menos fudido. Tá. 35ª rodada. E eu só vou simular as duas. Ok? Ué, Internacional 3, Bragantino 0. Cruzeiro e Grêmio. Cara, esse time do Diniz é uma incógnita. Esse time do Diniz não dá pra saber nada. Ganhou do Criciúma hoje jogando bem, mas no final quase toma um empate. Como é que a gente vai prever essa merda aqui? Fudeu. Vou colocar empate. 2-2. Alguém consegue cravar que o Cruzeiro ganha do Grêmio? Esse Cruzeiro do Diniz, imprevisível. Então, você erra muito. Tem como prever alguma coisa aqui? É difícil demais. Ruim. na real é que dava pro Bragantino empurrar o Fluminense, mano. Só que não, que time filha da puta, mano. Nacional com o Bragantino não tem como prever. Vitória do Inter. Se perder ponto é zebra. Agora, Cruzeiro e Grêmio, imprevisível. Se o Cruzeiro tiver naqueles dias de dinizismo, 3-0. Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro tiver naquele dia do dinizismo ao reverso, 3-0 Grêmio. Né? Então, assim, cara, empate. Tá. Bahia e Cap. Cara, Bahia fudido. Ele vai pegar o Palmeiras. Ó, Bahia deve perder pro Palmeiras aqui. O Bahia vai jogar 2 jogos em casa. Torcida protestando, pressão. Deve perder pro Palmeiras. Tá? Vou simular aqui só o topo da tabela. Vamos botar aqui Galo e Botafogo 1-1. Palmeiras 1-0 no Bahia. Bahia e Cap. Cara, vou botar empate também, tá? Não sei se o Bahia ganha do Cap, não. Uma pressão fodida aqui. Não sei. Pô, mas é que isso que é foda, que tipo assim, não sei se ganha. Beleza, nenhum jogo a gente sabe. Todos os jogos a gente vai estar fazendo um chutômetro aqui, entendeu? Pô, eu acho que esse jogo aí é mais pra vitória do Bahia mesmo. Não sei se o Bahia ganha do Cap, não. De verdade. De verdade. Botar um pontinho aí pro Atlético Paranaense. Tá? Fluminense e Criciúma. Se não ganhar do Criciúma aqui, morreu, acabou, tá rebaixado. Então, cara, só tem um resultado pra colocar pro Fluminense aqui, que é a vitória. Não tem como pensar em nada diferente disso. Tá bom? Essa décima posição aqui é enganosa, tá? Porque eu não tô simulando os jogos do Vasco. Essa que é a pica, né? Vasco e Inter. Vamos botar a 33ª rodada. O Vasco já jogou, perdeu. Cara, Vasco e Inter em São Januário. Acho que o Vasco perde pro Inter em São Januário, tá? Acho que o Vasco perde pro Inter em São Januário. Então, vamos lá. Botei aqui o jogo do Vasco. Cara, só não botei Cuiabá e Flamengo, né? Então, vamos completar aqui a rodada. Flamengo 1-0, tá? 35ª rodada. É pra simular tudo essa porra? Vamos simular tudo, Simula então. tudo, pô, claro. Tá? Botafogo e Vitória. Repito, só Deus tira o título do Botafogo. O Botafogo não ganhou do Cuiabá. O Botafogo, Pô, mas ele não teoricamente... simulou todos os jogos. Ele não simulou todos os jogos na 33ª, tá faltando um jogo ali, né? Segundo o técnico português, vai ter vários titulares ausentes por causa da data FIFA. Então não vai ter Igor Jesus, Luiz Henrique e Almada. Fudeu. 60% do time tá fora.
prevejo o empate do Botafogo com o Galo. Prevejo. Se o Botafogo não ganhar do Vitória, merece perder o título. Concordam comigo? Botar aqui Vitória, Botafogo 2-1 no Vitória. Tá. Todo respeito ao Vitória. Botafogo brigando pelo título e em casa, no tapetinho, se não ganhar do Vitória, merece perder o título. Caiu no tapetinho. Concorda comigo? Então, o Ziguito, o Botafogo não ganhou do Criciúma e do Cuiabá. Porra, Ziguito, mas se não ganhar do Vitória, cara, não é porque é o Vitória, não é isso que eu tô falando. É porque estão faltando 4 jogos pra acabar o campeonato. O Vitória tá brigando pra não cair, o Botafogo tá brigando pelo título. Eu tô colocando aqui, pessoal, é o normal. Sim. O Vitória pode vir aqui ganhar de 1-0? Pode. Pode. É o provável? Tá, tem que ganhar do Cuiabá. 2-1. Corinthians e Vasco, lá em Itaquera. Cara, os vascaínos não fiquem putos comigo, mas concorda? Que o Corinthians, no momento que tá, e esse Vasco aí periclitante, que é a vitória do Corinthians, 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto. Corinthians, cadê o Corinthians? Corinthians em nono lá, ó, brigando pela pré-Libertadores. Tá? São Paulo e Galo. Caralho, imprevisível, sei lá. Empate aqui também, não influencia nada pra gente, tá? Fortaleza e Flamengo. Cara, jogo duríssimo aqui. Jogo duríssimo, quarto contra... Pô, foda que passou 2 rodadas aqui na simulação, o Fluminense já passou o Vasco, pô. O quinto. Vou botar 2-2, tá? Grande jogo. Fortaleza e Flamengo. Atlético Goianiense e Palmeiras. Dragão 1. Não pode, cara. Palmeiras 4. 4-1 Palmeiras. É que muito pica essa simulação dele com o resultado que ele avalia correto. Tipo assim, 4-1, do nada. Olha lá, o amigo botou, você vai rebaixar o Vasco mesmo. Não, mano. Vou rebaixar o Vasco não, cara. Vamos lá, de novo. 34ª rodada. Vasco e Inter. Quem tá melhor hoje no campeonato? O Vasco ou o Internacional? O Internacional. Fala comigo. Dito isso, caralho, não faz sentido. Quem tá melhor no campeonato? Fluminense ou Fortaleza? Fala comigo. Ué, essa argumentação só serve pra botar no cu do Vasco, né? O Inter tem mais de 20 pontos. O Fortaleza tem 65. Mais do que o Vasco. 20 pontos. O Vasco tem 40. Tá, o Inter tem mais de 20 pontos a mais que o Vasco. O Fluminense tem o quê? 30 a menos que o Fortaleza? 43. O Inter tem 65. Não tô zoando, mano. Até porque eu boto aqui vitória do Botafogo, boto vitória do Vasco. Agora, os adversários são difíceis, porra. Ué, pode dar 1-1 aqui, Vasco e Inter? Pode. Pode. Vasco pode ganhar do Inter? Pode. Claro que pode. É futebol, 2 times gigantes. Agora, qual é a tendência? Você olhando a tabela do campeonato hoje, não é o Internacional ganhar do Vasco? O Internacional 14 jogos invicto? Eu não tô zoando, eu tô fazendo a tabela na moral. Na moral. Agora, o Vasco... Eu concordo com ele. Pra mim, a tendência é essa. O ponto é que essa tendência só foi utilizada pra botar no butico do Vasco, caralho. Só pra botar no butico do Vasco essa tendência foi utilizada. De resto, essa parada de quem tá melhor no campeonato foi usada. Acho que tem uma sequência difícil. Pega o Inter em casa e pega o Corinthians em Itaquera. São 2 times em ascensão, porra. Então, o que eu posso fazer? Não quero rebaixar o Vasco. O Vasco não vai cair. Mas são 2 jogos difíceis pra caralho. Pode ganhar os 2? Pode. Claro que pode. Futebol. Tá? Enfim. Só dando uma resposta aí. Eu tô aqui olhando a simulação, mas não deixando de interagir com o chat. Tá? Fofo. E Juventude Cuiabá, cara, o Juventude só perdeu pro Fortaleza porque o Fortaleza tá uma pica. 1-0 Juventude Tá? aí. O Fortaleza lá o Fortaleza, mesmo no Alfredo Jaconi, não tomou consciência, não tomou conhecimento e passou o carro. O Juventude, ele é muito forte no Alfredo Jaconi. Bota 1-0 Muito Juventude forte. aí. Então eu prevejo aqui, Pode botar apesar 1-0 do Cuiabá Juventude ter aí, pô. segurado o Botafogo, eu não acredito que o Cuiabá vá segurar o Juventude, não. Vou botar aqui uma vitória do Juventude. Olha só, se eu fosse clubista, se eu tivesse fazendo aqui a parada para prejudicar, para beneficiar o Fluminense, eu botaria vitória do Cuiabá. Tá? Então vamos lá. Eu não anotei a pontuação. Red Bull Bragantino, 0 ponto.
Então, na minha opinião, o Red Bull Bragantino perde as duas, tá? Vai perder pro Inter e vai perder pro São Paulo, beleza? Qual foi o outro jogo? Cruzeiro e Grêmio. Grêmio mais 1 ponto. Então, na minha opinião, o Grêmio faz 2 pontos, 2 empates, empata com o Cruzeiro e empata com... Cap tá no centenário, pô, dá pra cair não, mas aí tu tem que falar pro Cap, tem que avisar lá, né? Tem que avisar lá pra eles, que esse negócio aí, né, tá complicado. Com Juventude. Tem condição de ganhar até os 2, não seria nenhuma tragédia. Cap faz 1 ponto aqui e tinha feito 3 pontos, olha aí, o Cap vai fazer 4 pontos... sem o jogo a menos. Cara, o Furacão acho que não cai não, tá? O Atlético Paranaense eu acho que não cai não. O Fluminense, se quiser não cair, vai ter que ganhar as duas ou empatar com o Fortaleza. Eu já vou voltar lá e botar empate naquele jogo. O Vitória perde pro Botafogo. Então o Vitória vai ter 1 ponto em 2 jogos. O Vitória pode vencer esse jogo contra o Criciúma fora de casa? Pode. Pode. Mas o resultado mais plausível é o empate. Tá? O que mais? Onde eu tava? Cara, o Corinthians eu nem anotei aqui. Eu anotei. Não, próxima rodada, cadê? 2 vitórias. Afirmar consegue afirmar pra mim que o Grêmio ganha do Juventude? Nobre. Não, mas vamos lá, cadê o próximo? Eles deixaram o rebaixa. Você é clube a 2 pontos Pô, ele não ia simular tudo. Porque isso aqui, cara... Não vai. Então ele foi lá, tacou-lhe o Fluminense na frente do Vasco e acabou a simulação. Ele simulou, vai jogar contra o Inter, contra o Corinthians fora, aí não simulou, vai jogando contra o Atlético Goianiense em casa, contra o Cuiabá, foi só ele chegou ali, botou no buraquinho do Vasco e saiu como se nada tivesse acontecido. Eu compro teu barulho aí, mas aqui não dá também. Mais uma vitória a mais. Olha o cenário, hein? Olha o cenário. O Atlético Mineiro vai colocar time titular nesse jogo. Com certeza. Porque vai ser na data FIFA e o Atlético não tá livre do rebaixamento. Em 16º, com 30 número de jogos. Mas a gente não sabe o desfalque. Aí a como na visão dele chegaria na 35ª rodada, né? Fluminense 43, Vasco 43, Grêmio 41, Juventude 41, Vitória 39, Atlético Paranaense 39, Criciúma 38, Bragantino 36, Cuiabá 29, Atlético Goianiense 26. A gente não vai saber em que situação vai estar os times na 36ª, na 37ª e na 38ª rodada. Pô, Renato, mas assim, você acha que o Vasco pontua nesses próximos 2 jogos? Eu acho que não, mas o Flu eu também não. Pô, então, mas qual que é a parada? O meu ponto não foi sobre o Vasco pontuar ou não pontuar, foi sobre coerência. O argumento que ele usou pro Vasco não pontuar foi que o Inter tá melhor que o Vasco, sendo que ele botou o Fluminense ganhando Fortaleza, que está melhor que o Fluminense, entendeu? Então, pra mim, o ponto foi sobre coerência. A dificuldade do Vasco enfrentar o Inter em São Januário é parelha a dificuldade do Fluminense enfrentar o Fortaleza no Maracanã, entendeu? Esse é o meu ponto, foi sobre coerência o tempo todo. Eu vou simular de 2 em 2. Então, agora, vamos ficar com a 34ª e a 35ª rodada. Quando acabar a 35ª, a gente simula a 36ª e a 37ª. Acabou as duas, a gente simula a última. E aí vê o que vai acontecer. Tá bom? Eu prefiro fazer assim. Porque a gente diminui a margem de erro. Isso aqui é só uma projeção, cara. Tudo pode acontecer.